Shalom, amados. Sou o pastor Rick Soares do canal Despenseiro da Fé. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a inscrever-se no canal, tocar os sininhos das notificações e deixar aquele like para fortalecer o nosso trabalho. E para isso, Deus vos abençoe e que a graça de Deus esteja sobre cada um de vós. Shalom, amados. Hoje nós vamos falar de um tema maravilhoso. Nós vamos falar sobre a queda da soberba. E com isso nós vamos falar um pouquinho sobre os conteúdos desta palavra e iremos trazer uma palavra de edificação ao seu coração. Por isso, sem perca de tempo, nós vamos para o vídeo. Amados, nós vamos então para o nosso vídeo, que é o tema A Queda da Soberba. Convido vocês a abrir as suas Bíblias no livro do capítulo 4 do livro de Daniel, do versículo 1 ao versículo 5 para a leitura da palavra. Vamos lá. Diz assim: O rei Nabucodonosor, todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus do Altíssimo tem feito para comigo. Quão grandes são os teus sinais e quão poderosas as suas maravilhas, e o seu reino é reino sempre eterno, e o domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio, e tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Ou seja, Nabucodonosor começou a ter algumas revelações. Deus começou a falar com Nabucodonosor. Por quê? Nabucodonosor foi um dos grandes reis que houve na época dos impérios, ou seja, foi o primeiro império na qual Deus constituiu a condição de entregar-lhe todos os reinos do mundo. Nabucodonosor, ele conseguiu chegar a um patamar de ser considerado uma cabeça de ouro, né? Aquele que teve todo o glamour, teve todo o poder, toda a autoridade em todo o mundo na sua época. Então isso começou a turbar o seu coração, e isso colocou também a condição de soberba, a condição de se achar que era melhor que os outros, a condição de que ninguém poderia o abater. E nisso ele não entendia também que Deus é aquele que controla e que dá segundo a sua vontade os reinos, e dá segundo a sua vontade os tempos, e segundo a sua vontade aquilo que ele quiser fazer. Ou seja, tudo está no controle de Deus. Se você hoje tem a sua casa, se você hoje tem a sua vida, se você hoje está controlável, se você hoje está em paz com as suas condições, graças a Deus por isso, porque o Senhor, ele tem abençoado, ele tem cuidado de você de uma maneira poderosa e tem te dado condições para que você possa exercer de melhor modo aquilo que tem chegado às suas mãos. Já Nabucodonosor não, ele não quis entender isso. Ele achava que a sua pompa, a sua glória era fruto do seu trabalho, daquilo que ele realizava, e não entendia que Deus estava concedendo, que ele havia levado o povo cativo de Judá para a Babilônia, o povo israelita para a Babilônia, achando assim que ele tinha todo o poder, porque ele levou. Não, era Deus tratando com o povo e tratando com ele também, para mostrar para ele que Deus tem o domínio de todas as coisas. Lá no capítulo 4, versículo 9 a 17, ele começa a dizer aquilo que ele estava angustiado sobre o seu sonho. E ele chamou todos ali, fez um decreto, chamou todos os feiticeiros, chamou todas as pessoas que mexiam ali com astrologia, que mexiam com cartas e etc. E ele começa a dizer, né, e começa a perguntar se alguém poderia interpretar, e não tinha. Apenas uma pessoa foi apta a interpretar este sonho. Foi Daniel, lá no capítulo 4, versículo 9. Então, diz assim:
E Belsazar, chefe dos magos, eu sei quem há de ti o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério de ti é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive, e diz-me a sua interpretação. Eram assim, visões da minha cabeça, quando eu estava no meu leito, e estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos debaixo dela. Os animais do campo achavam sombra, as aves do céu faziam moradas, e os seus ramos e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu, clamando fortemente e dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derritai-lhes as folhas e espalhai os seus frutos, afugentices e os animais debaixo delas e as aves do céu e os seus ramos. Mas as cepas com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, e na erva do campo seja ela molhada, o orvalho do céu e a sua porção seja com os animais e a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais o coração de homem, e lhe seja dado o coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Essa é a sentença, e é por decreto. Os vigilantes, e esta é a ordem, por mandato dos santos, a fim de que conheça os viventes e o que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e dá a quem quer, até aos mais humildes dos homens, constitui sobre eles. Então, Nabucodonosor teve uma visão muito forte. Aquela árvore representava, ela chegava tão alto, mas ela protegia, ela tinha um acampamento, os animais cuidavam, se beneficiavam dela, os passarinhos viviam dela, se alimentavam do seu fruto, faziam ninhos. Os demais, aquela árvore era um modo de encontrar uma proteção, ou seja, aquela árvore era Deus que tinha dado autoridade para que Nabucodonosor pudesse ali exercer a sua autoridade e tomar conta neste período. Mas o que acontece, amados? Já dizia-se assim: Nabucodonosor, como rei, ele não teve a humildade de reconhecer que era Deus que estava dando, que era Deus que estava abençoando, que era Deus que estava movendo. Então diz assim, que Nabucodonosor, como rei, foi tirado do seu trono e levado a viver no campo por causa da sua soberba, por causa da sua imponência, por causa da sua índole, né? Do modo do seu caráter, que se achava acima do bem e do mal, achando que todo o poder lhe havia lhe dado por causa das suas próprias forças, e não era isso. Foi levado a viver por um grande período, né, ao campo. Teve que reconhecer que o Altíssimo tem o poder sobre todas as coisas de uma maneira terrível, de uma maneira que ele pudesse sentir na pele, realmente houvesse uma transformação para que ele pudesse ver acerca disso. Já nós temos um outro paradigma. Davi era pastor de ovelhas. Davi lidava com ovelhas, viveu a sua vida no campo, mas tinha um coração entregue a Deus e a humildade de reconhecer que Deus era sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre tudo aquilo que ele fazia. E Deus, através da sua humildade, lhe colocou no trono e lhe colocou como um rei, um dos maiores reis de Israel. Ou seja, que inversão de valores. Um saiu do trono para o campo, o outro do campo para o trono.
É assim que Deus faz. Se Deus quiser mover sobre a sua vida, sobre a sua humildade, se você tiver no seu coração um modo de aprender, de você entender que tudo que você tem, tudo que você faz, tudo que você age é da vontade de Deus. É Deus que tem te constituído. Aquilo que você está passando, aquilo que você está vivendo, olha, não importa a situação. O importante é você reconhecer que Deus é sobre sua vida e Ele está sob o controle de tudo. Aqui, Deus estava ensinando para Nabucodonosor que ele tem o controle do tempo, ele tem o controle dos reinos, ele tem o controle de toda a autoridade do mundo. Tudo está sobre ele, ou seja, ele tem o controle de tudo, emocional, espiritual e físico. Deus tem o poder sobre todas as coisas. Amém? Essa é a bênção de Deus. Então, quando ele começa a relatar essa situação, lá no livro de Daniel, no capítulo 4, versículo 18 a 27, Deus traz uma revelação e ele começa a dizer, visto aqui no versículo 18 em diante: e isto viu Nabucodonosor em sonhos, tu, pois, Belsazar, diz interpretação quanto todos os sábios do meu reino, não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos, ou seja, o Espírito de Deus estava sobre Daniel. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos se turbavam. Então lhe falou o rei, e disse: Beltesazar, não te perturbes sobre o sonho, e nem a sua interpretação. Respondeu-lhe Beltesazar e disse: Senhor, o sonho seja contra os que têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se formou forte, cuja altura chegou até o céu e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e que para todos havia sustento, debaixo do qual os animais do campo achavam sombra, e cujos ramos e as aves do céu faziam morada, és tu, ó rei. Cresceste e viveste a ser forte, e a tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quando viu o rei, um vigilante santo que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruí-la, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja como os animais do campo, até que se passe sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá contra ti, ó rei, meu senhor. Serás expulso entre os homens, e a tua morada será como dos animais do campo, e dar-te-ão de comer as ervas como os bois, e será molhado do orvalho do céu. Passar-te-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e dá a quem quer. E quando o que foi dito, que disseste a cepa da árvore, com as raízes do teu reino, tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita meu conselho e põe-te pela justiça os teus pecados e iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Ou seja, Deus estava falando para Daniel, interprete. Pode falar que esse período, por causa da arrogância de Nabucodonosor, por causa da sua soberba, ele achou que não seria intocável, mas Deus estava mostrando para ele que tem o poder sobre todas as coisas, sobre toda a condição, sobre todas as vidas. O Senhor tem o poder sobre os reinos. Tudo está no controle de Deus. E por causa dele não entender isso, ele falou assim: você vai entender, porque se você não entender, a sua soberba te levará à condição de você se tornar um animal. E ali Nabucodonosor, talvez questionando, achando que isso não ia acontecer, lá no capítulo 4, versículo 29 em diante, diz assim a palavra: a cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade da Babilônia,
Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou-te o reino. Versículo 32: será expulso entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e fará-te-ão comer ervas como os bois, e passar-te-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem um domínio sobre os reinos dos homens e dá a quem quer. E no mesmo instante cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso dentre os homens, e passou a comer erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que conheceres os cabelos como penas de águia, e as suas unhas como as das aves. Ou seja, ele se transformou num monstro. Ele perdeu a condição de raciocínio, porque nós somos animais racionais. Ele perdeu a condição de raciocínio e se tornou um ser selvagem, um animal. Isso que aconteceu com Nabucodonosor, porque não quis reconhecer que Deus tinha autoridade, que Deus tem poder para zelar sobre as nossas vidas, que o Senhor tem poder para mover sobre as nossas causas. O Senhor, ele tem autoridade sobre a nossa vida. Quando nós aprendemos com isso, amado, o que nós aprendemos com cada coisa disto que a Bíblia nos fala. A Bíblia é um livro que nos ensina a nós reconhecermos que nós somos pessoas feitas por um Deus bondoso, por um Deus maravilhoso e que tem autoridade sobre todas as coisas. É Ele que tem cuidado de nós. Quando você reconhece, quando você aceita que esse Deus tem o poder de restituir e de te abençoar e de cuidar de você de uma maneira poderosa, você fica mais fácil você superar as adversidades. Olha, Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele enviou o seu próprio Filho para que viesse nos resgatar do pecado, viesse nos resgatar da maldição, da morte, né? Ah, mas quer dizer que ninguém vai morrer? Não, sim, todos nós iremos encarar, só que tem um detalhe: a nossa alma é o que é o mais importante, aquilo que está dentro de você. A carne tornará o pó, mas o Espírito tornará a Deus. E o Espírito que Deus soprou, o fôlego de vida, de consciência, e que soprou sobre a tua vida, ele tem poder, ele é eterno. E é isso que o Senhor veio buscar e veio pagar o sacrifício para que você pudesse ter o direito à vida eterna. A vida eterna diante do Pai. É isso que nós pregamos, a palavra de Deus. Nós pregamos não um mundo aqui, porque tudo isso é passageiro, mas nós estamos interessados em falar daquilo que é mais importante que está em você, que é a sua alma, que é o Espírito Santo que habita dentro de vós. É essa palavra que através do Espírito Santo está movendo sobre a sua vida uma condição de você entender que a palavra de Deus, ela tem poder sobre a tua casa, ela tem poder sobre a tua presença, ela tem poder para mover sobre a tua vida de uma maneira poderosa. O Senhor é contigo e Deus, ele pode restituir e restaurar. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei aquilo que te afeta, mas eu sei de uma coisa: existe um Deus que está no controle de tudo e que ele pede apenas que você tenha humildade de entender que ele pode mover e mudar a sua história. A sua história, ela pode ser mudada. Ah, pastor, então quer dizer que você aqui está querendo me pegar e me vender alguma coisa? Você está querendo... Não, eu estou querendo apenas te entregar uma vírgula. Uma vírgula, ela tem o poder de mudar uma história. Ela pode ser... Não dê um ponto final. Põe uma vírgula. Uma vírgula é um tempo para você pensar, meditar e você entender o que é importante para você. Eu creio que Deus
é importante sobre as nossas vidas, é importante sobre as nossas situações, e tudo aquilo que Deus tem preparado, Ele pode fazer de melhor, e Ele pode mostrar com sua autoridade, Ele pode nos revelar através de uma palavra, Ele pode nos revelar através de um louvor, Ele pode nos revelar através de uma unção, Ele pode nos revelar através de sonhos, através de revelação. Todo modo, Deus ele pode mover sobre a sua vida, e eu tenho certeza que Ele tem revelado esta palavra ao seu coração. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui no canal, toque os sininhos das notificações e deixe aquele like para poder estar abençoando o trabalho. E se você tem gostado dos nossos conteúdos, deixe aqui nos comentários, passa para nós, comece a ter um diálogo conosco, que Deus possa vos abençoar de uma maneira poderosa e que o Senhor fale em cada coração. Até o próximo vídeo, que Deus vos abençoe. Shalom!